Olá! Hoje a gente mergulha num tema fascinante, o mundo das amidas sintéticas. São compostos químicos, assim, super importantes, né? Estão em todo lugar, desde, sei lá, farmacêuticos até materiais super resistentes. A nossa ideia aqui é desvendar um pouco o que são, como se faz, onde a gente encontra elas de forma até surpreendente e, claro, os pontos positivos e os desafios também olhando o material que a gente levantou. Então vamos lá? Vamos sim. É legal começar pensando na química delas, né? A chave é a ligação entre um átomo de nitrogênio e um grupo carbonila, aquele C-O. É essa estrutura que dá as propriedades únicas e a versatilidade toda. E olha, embora algumas amidas existam na natureza, tipo proteínas, ureia, a grande maioria hoje é sintética, feita em laboratório. Entendi. Então essa ligação NCO é tipo o coração da amida, né? E eu ouvi falar que tem tipos diferentes, primária, secundária, terciária. Isso faz diferença na prática? E tem uma coisa da geometria dela ser planar. Por que isso é importante? Exato, esses detalhes são bem importantes. Se ela é primária, secundária ou terciária, isso depende do que está ligado no nitrogênio além da carbonila, sabe? Isso afeta direto, por exemplo, como a molécula interage com outras, tipo fazendo ligações de hidrogênio. E isso mexe com solubilidade, ponto de ebulição, essas coisas. E sim, a geometria ali na ligação amida é planar, mais achatada, é diferente das aminas, que são mais 3D. Essa forma planar influencia como as moléculas se encaixam, se empacotam. E isso é fundamental para materiais como o nylon, por exemplo. Define a resistência. Interessante como a forma define a função, né? E para produzir isso tudo, como é que se faz em escala industrial? Imagino que não seja tão simples. Olha, o jeito mais comum é reagir um ácido carboxílico com amônia ou com uma amina. É a rota principal. Mas existem outros caminhos. Dá para usar derivados do ácido que reagem mais fácil, tipo cloretos de ácido, anidridos, ou até hidratar nitrilas. Mas o que eu acho fascinante mesmo é o avanço da química verde nisso. Métodos como a reação de Schotten-Maumann, por exemplo. Eles tentam ser mais sustentáveis, sabe? Usam menos energia, geram menos resíduo, às vezes até usam água como solvente, o que é bem melhor que muitos solventes orgânicos, né? Ah, legal isso da química verde. E essa versatilidade toda que você mencionou. Onde a gente vê isso no dia a dia? Quais são os exemplos mais marcantes? Ah, imagina uma proteína com 3 polipeptídeos compostos. Quando se juntam os elementos básicos, tipo aminoácidos, o que acontece é uma desidratação que forma um laço amida. Os laços amida são fundamentais para a estrutura tridimensional das proteínas e também para a sustentação dos polímeros plásticos. Muitas fibras, como o algodão, também têm uma composição muito parecida com as amidas. Nossa, é muita coisa, pensa só. A estabilidade dessa ligação amida permite usos bem diferentes. Nos polímeros, por exemplo, tem o nylon super comum, roupa, peça de carro, até fio de sutura, e tem o Kevlar, coletes à prova de balas, capacetes. Ele é incrivelmente resistente, mais forte que aço. Tudo por causa da organização daquelas ligações amida planares. Kevlar? Nossa, realmente impressionante. Sim, as aramidas em geral são para isso, para alta performance. Mas, por outro lado, essa mesma ligação amida é essencial na indústria farmacêutica. Muitos remédios, sabe? Antibióticos como a penicilina, analgésicos, eles têm grupos amida que são cruciais para funcionar no corpo. E elas servem também como excipientes, ajudando o remédio a dissolver melhor ou a durar mais tempo na prateleira. Entendi. Então vai de colete à prova de balas a comprimido. E fora essas áreas de alta tecnologia e saúde, tem mais? Com certeza. Estou mais perto do que a gente pensa. A ureia, por exemplo, é uma diamida simples, né? É um fertilizante super importante para a agricultura e também tem muito creme hidratante. Ureia em creme, é verdade. Exato, e tem mais. Amidas entram em tintas para controlar a viscosidade ou como coalescentes que ajudam a diminuir a emissão daqueles VOCs, os poluentes do ar. E ainda aparecem em plásticos, detergentes, cosméticos. A lista é longa. Bom, com tanto uso assim, as vantagens devem ser bem claras, né? Quais seriam os pontos fortes? Sim, sem dúvida. Uma grande vantagem é a estabilidade, tanto térmica quanto química. Elas aguentam bem, sabe? Nos polímeros, a resistência mecânica é outro ponto forte.
Muitas são solúveis em vários solventes e, geralmente, a toxicidade é considerada baixa, comparada com outras químicas. Mas isso tem que ser visto caso a caso, claro. E tem a versatilidade para formular produtos diferentes, né? E a produção em larga escala pode ter um custo interessante também. Faz sentido. Mas imagino que tenha o outro lado da moeda, né? Principalmente quando a gente pensa em meio ambiente e segurança. Sim, é fundamental ter essa visão crítica. A produção tradicional pode gastar muita energia, usar recursos que não são renováveis e, claro, gerar poluição. Seja no ar, com os VOCs que a gente falou, ou na água. Por isso essa busca por rotas verdes é tão importante hoje. E a questão da toxicidade que você mencionou? Varia muito? Varia, e muito. Teve um estudo interessante que usou um microcrustáceo, a Artemia salina, para testar isso. Eles viram que uma benzamida específica, a N-sol-quinolinil-benzamida, era tóxica para ela. Já outra, bem parecida na estrutura, a N4-carboxilfenilbenzamida, não mostrou toxicidade. Nossa, que diferença por uma mudança pequena na molécula. Exatamente. Isso mostra como a estrutura química é determinante. Levanta uma questão importante sobre a necessidade de avaliar cada composto com cuidado, né? Com certeza. E olhando para o futuro, então, o que a gente pode esperar para as amidas sintéticas? As tendências são bem claras, eu diria. A sustentabilidade é o grande foco. Isso significa mais química verde. Claro, usar matéria-prima que vem de fonte renovável, tipo biomassa. Desenvolver polímeros que sejam biodegradáveis ou mais fáceis de reciclar. E, ao mesmo tempo, a inovação não para. Buscar novas aplicações, talvez em biotecnologia, criar polímeros inteligentes que reajam a estímulos, customizar as propriedades para necessidades bem específicas, usar nanotecnologia, digitalização na produção, é um campo bem dinâmico. Então, resumindo nossa conversa, as amidas sintéticas são como blocos de construção químicos, super versáteis. Há presentes desde materiais super avançados até medicamentos e produtos do nosso dia a dia. É isso aí. O potencial é imenso. Mas o desenvolvimento futuro precisa ter um olho muito atento na sustentabilidade e na segurança. O desafio é otimizar essa relação entre a estrutura da molécula e a função dela, sempre buscando o melhor resultado com o menor impacto possível. Essa é a chave. Então, o que fica para a gente pensar depois dessa conversa toda, né? Talvez seja isso. Se pequenas mudanças na estrutura podem mudar tanto as propriedades, como naquele exemplo da toxicidade, como que novas estruturas de amidas a gente poderia desenhar de propósito, usando esses princípios verdes, para resolver desafios específicos que a gente tem pela frente, seja na medicina, em novos materiais, ou para proteger o meio ambiente mesmo. Fica aí a reflexão.